Olá, eu sou o professor Eloy Machado e hoje vamos resolver um exercício de geometria analítica da segunda fase da FUVEST 2021. Vamos lá? Muito bem. Eu sei que muitos alunos não gostam muito de geometria analítica, tá? Muitos odeiam, mas eu diria para você, gente, que vale a pena investir nesse assunto. Até porque se muita gente não gosta, se você for bom nisso, você vai estar na frente de muita gente, né? Pensa nisso, tá? De qualquer modo, o importante é você não ficar achando que geometria analítica é decorar fórmulas. Você tem que ter estratégia, tem que saber o que você está fazendo. Então, vamos lá. Exercício muito bacaninha. Ele dá 4 pontos, tá? 4 pontos aqui. Ele pede no item A que você determine a equação de uma reta que passa pelo ponto P3 e é paralelo aos pontos P1 e P2. Então, vamos fazer um esqueminha do item A. Então, você tem um ponto P1, um ponto P4, tá? E uma reta que passa por esses 2 pontos, ok? Pois bem, nós queremos uma reta que seja paralela a ela e que passa pelo ponto P3. Simplesmente isso. Então, qual que é a lógica aqui? Qual que é a nossa estratégia, tá? Você quer uma reta que passa pelo ponto P3. Na verdade, se você quer uma reta, você precisaria ter 2 pontos. Você não tem 2 pontos, tá? Então, você pode trocar o segundo ponto pelo coeficiente angular. Então, você precisa do P3 e um coeficiente angular da reta, vamos dar nome, vamos chamar de reta R e reta S, tá? Da reta S, que passa por P3. Não tem também. Assim, bom, o que eu faço agora? Você pode recorrer ao M de uma reta de referência, que pode ser ou paralela ou perpendicular. Então, você pode se apropriar desse M da reta de referência para usar para a sua reta. Então, se você tem uma reta R, que é uma reta paralela à reta S, você pode ir lá, capturar o M da reta R para você e usar na reta S, porque retas paralelas têm o quê? O mesmo M, tá? Então, vamos lá. Primeira ação nossa, cálculo do coeficiente angular da reta R. O que nós vamos usar? Nós vamos usar ΔY por ΔX, que nós temos 2 pontos. Assim, professor, mas eu vou fazer o P1 menos o P4, o P4 menos o P1. Tanto faz, desde que você mantenha a coerência. Então, o P4 está aqui, o P1 está aqui. Se nós fizermos P4 menos P1, nós vamos ter 5 menos 3, que é o Y do P4 menos o Y do P1, dividido por menos 2 menos o 3, que é o X do P4 menos o X do P1. Isso aqui vai dar 2 por menos 5. Esse é o coeficiente angular da reta R. E como reta R e reta S são paralelas, você vai se apropriar desse M para você. Então, se R e R são paralelas, então o MS igual a MR, e, portanto, o MS vai ser menos 2 quintos também. Tá bom? Legal. Com o M da reta S, com o ponto P3, nós podemos fazer a equação da reta usando o quê? A equação ponto M, né? Conhecida carinhosamente pela gente como equação ioiô-michôchô. Alguns materiais didáticos também conhecem como equação fundamental, tá? Eu não a considero fundamental, mas isso não vem ao caso. Vamos continuar aqui. Enfim, y menos y0 igual a mx menos x0. O que nós vamos colocar? Vamos lá, o P3. O P3, ele tem o y menos 1, o m vai ser o menos 2 quintos e o x é 3, tá? Legal. Gente, eu não curto muito deixar fração, não tem nada de errado com isso, é mais uma mania mesmo. Então, eu não gosto disso daqui. Então, eu vou quebrar essa fração. Como? Vou pegar o 5 e vou passar multiplicando para o primeiro membro. Tá? Então, eu vou multiplicar tudo por 5 para que eu desmonte essa fração. Então, vai ficar 5 vezes o y mais 1 e aqui menos 2 vezes o x menos 3. Tá certo? Então, 5y mais 5 menos 2x mais 6. Vamos trazer tudo para um lado só?
deixar opa, 2y não, 2x. 2x mais 5y, ficou feio, vou fazer de novo. 2x mais 5y menos 1 igual a 0, tá? Então, essa é a nossa reta que passa por P3 e é paralela a P1 e P4, ok? Então, vamos só conferir se é isso mesmo, se eu não fiz continha errada, tá ok, parará, piriri, tá certinho. Muito bem, então, esse é o item A. Não dá para dizer que é muito difícil, é bem tradicionalzão, hein? Muito bem. Que ele é para não zerar, né? Letrinha B. A letrinha B que é a equação da circunferência que passa pelos pontos P1, P2 e P3. Esse item B, turma, ele pode eventualmente ser meio chatinho, tá? Depende dos 3 pontos que foram dados para a gente. O P1, vamos lá ver de novo. O P1, o P2 e o P3. Então, o P1 é 3, 3. O P2 é 5, 1. E o P3 é 3 menos 1. Gente, se os 3 pontos forem quaisquer, isso dá trabalho. Se os 3 pontos tiverem algum alinhamento, tá? Pode ser que nos ajude. Por quê? Porque a gente vai usar as mediatrizes, né? O centro, a circunferência. Vamos falar rapidamente aqui da parte teórica? Então, vamos aqui no rascunho. Ó, quando você tem 3 pontos, tá? Você tem, com certeza, um triângulo. E se você tem, com certeza, um triângulo, você tem, com certeza, uma circunferência que passa pelos 3 pontos, porque todo triângulo é inscritível, tá? E o centro dessa circunferência, ou seja, o circuncentro desse triângulo, está nas mediatrizes do triângulo, tá? Então, no encontro das mediatrizes. Se por um acaso essas mediatrizes ficarem complicadas de achar, o exercício é chato. Se elas tiverem alguma facilidade, você consegue ir queimando etapas, tá? E aí, lembre-se sempre que, quando você tem a mediatriz, você pode tanto trabalhar com a definição dela, que é perpendicular ao ponto médio, né, ao segmento passando pelo ponto médio, ou a equidistância. Não se esqueça nunca disso, né? Então, quando você está trabalhando com mediatriz, você pode trabalhar com a equidistância, que é a propriedade dela. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com a definição usando perpendicularismo. Você pode trabalhar com a distância sendo igual do ponto do centro aos pontos pelos quais passa a circunferência. Beleza? Ok. Então, assim, mas qual que é o jeito mais fácil? Depende de cada exercício, tá? Eu não acho que tenha um jeito melhor que o outro, sem a gente saber o que está lidando. Por exemplo, se o triângulo for um triângulo retângulo, a gente tem atalhos fantásticos que não precisa de nada disso. Por quê? Porque o circuncentro de um triângulo retângulo está na metade da hipotenusa, está no ponto médio da hipotenusa. Então, se você percebe que o triângulo é retângulo, a gente pode ganhar etapas, né? Aparentemente, aqui, não dá para perceber isso. O que eu percebo, e vou usar a meu favor, é que P1 e P3, eles estão numa mesma vertical, eles têm o mesmo X. Então, isso vai ajudar de alguma forma, né? Então, você vai ter o P1, que é o ponto 3, 3. Tem o P3, que é o ponto 3, menos 1. Eles estão, gente, na mesma vertical. Aí, como é que eu sei disso? Perceba que o X dele é o mesmo, ó. Ok? E aí, quer dizer que a mediatriz que passa por esse segmento vai estar no ponto médio. O ponto médio de 3, 3 e 3 menos 1 é o ponto 3, 1. Dá para fazer de cabeça, tá? Só tirar a média, 3 mais 3 sobre 2 dá 3. Menos 1 com 3 sobre 2 dá 1. Então, não tem muito segredo. E aí é o seguinte, veja, mais uma coincidência, essa eu não tinha percebido antes. Ó, esse 1 e esse 1. Interessante.
Quer dizer que o ponto P2 está em cima da mediatriz dos outros dois pontinhos, tá? Interessante. Bom, se você fechar o triângulo aqui, vamos desenhar um círculo que passa pelos pontos, tá? E aí você vai ter, o centro vai estar mais ou menos por aqui, ok? Esse centro, gente, vamos lá, eu preciso achá-lo. Você, vamos pôr XY. Não faça isso, não faça isso, você joga fora esse exercício. XY é um ponto que está fora de qualquer lugar, está no plano, jogadão lá, tá? Nunca se coloca duas variáveis, exceto se o exercício for de lugar geométrico, não é o caso. Veja, você já sabe que o ponto está aonde? Na reta. Vamos lá, gente, dá mais um passinho atrás. Que reta é essa aqui? Essa é uma reta horizontal. Por que ela é horizontal? Porque o P1, P3 é vertical. Como é que você sabe? De novo, o X é o mesmo, né? Então, ela é vertical. Então, essa reta aqui é horizontal, então ela só tem o Y. Y igual a quanto? Y igual a 1. Quer dizer que esse centro aqui, o que eu tenho certeza dele? Que ele está no Y igual a 1. O que eu não conheço? O X desse centro. Então, vou colocar uma variável, tá? Alfa. Eu nunca uso x, nunca uso y, eu deixo isso aí para o nome dos eixos. Eu sempre uso uma variável neutra. No caso, nós vamos usar o alfa. Então, esse aqui é o centro. Ok. Então, eu estou achando que é mais fácil para a gente fazer por distância. Por quê? Porque essa distância aqui é muito rapidona. É uma distância horizontal. Essa distância horizontal aqui, ela vai ser simplesmente 5 menos alfa, tá? Um módulo, né? Porque é uma distância, tá? 5 menos alfa. Faz sentido para vocês isso daí? A distância é um delta x, né? Vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é um delta x, tá? O módulo do delta x, esse é o módulo do 5 menos alfa. Essa é uma distância. A outra distância vai ser, por exemplo, aqui ou aqui embaixo, tanto faz. Beleza? Então, ambos são R, né? Raio e raio. Eu vou fazer por distância, tá? Então, essa distância, vamos chamar isso aqui de centro O, a distância OP3, só que é um número, então, ao quadrado, vai ser ΔX. Qual que é o ΔX? ΔX é alfa menos 3. ΔY. ΔY é 1 menos o menos 1, né? Ok? Essa é a distância do centro O ao ponto P3. A distância ΔX ao quadrado vai ficar 5 menos alfa ao quadrado. Ao quadrado não preciso mais de módulo, né? Módulo, quando você leva ao quadrado, ele passa a ser desnecessário. Como isso aqui tem que ser igual, então vamos fazer essa igualdade, tá? Então, alfa menos 3 ao quadrado. Gente, isso aqui dá 2, hein? Não vai ficar fazendo distributivo, que não vai fazer abrir esse quadrado como se fosse uma expressão, que não há necessidade, tá? 2 ao quadrado, 4. E aqui, 5 menos alfa ao quadrado. Então, alfa ao quadrado, né? Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. E aqui vai ser 25 menos 10 alfa, mais alfa ao quadrado. Eliminemos o alfa ao quadrado. Aí, o que vai fazer? Vamos trazer o 10 alfa para cá, vamos levar o 13 para lá. Então, fica 4 alfa. Por que 4 alfa, turma? Porque tinha menos 6 alfa, ó. E eu trouxe o 10 alfa. Então, ele vem como mais 10 alfa, com menos 6 alfa, sobram 4 alfa. E do lado de lá, no segundo membro, nós tínhamos 25, levamos o 13, né, o menos 13, então aqui sobra 12, portanto, alfa é igual a 3. Alfa igual a 3, gente, que surpresa isso, tá? Por quê? Porque significa que o centro é exatamente o ponto médio de P1, P3.
Olha que coisa. Lembra que o centro nosso, ele era alfa 1. Então, ele vai ser 3, 1. Porque o alfa é 3. Ou seja, não tínhamos percebido, e não fez diferença, não tínhamos percebido, mas o triângulo P1, P3 e P2 é um triângulo retângulo, tá? E aí, o centro, ele é o ponto médio de P1, P3. Muito bem, gente. Interessante isso. Não é um triângulo retângulo que fosse perceptível, porque os catetos não estão alinhados com os eixos, mas é um triângulo retângulo. Se alguém percebeu isso, parabéns, conseguiu um atalho aí mais interessante. Já teria terminado no 3,1, tá? Enfim, se o centro é 3,1, o raio vai ser o quê? O raio vai ser o ΔX, né? Lembra que, ou o outro, mas o ΔX é mais fácil. Então, vai ser módulo de 5 menos 3, vai ser 2. Então, o que nós queremos? A equação da circunferência. X menos o x do centro, x menos 3 ao quadrado, y menos o y do centro, y menos 1 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Beleza? Então, equação da circunferência, bonitinha aqui. Tá? Então, item B também está completinho. E que nem eu falei para vocês, ele tinha uma surpresinha aí, que não acabou nos ajudando, porque nós não percebemos que era um triângulo retângulo. Acho difícil alguém ter percebido. Mas, enfim, ele é um triângulo retângulo, tá? Bom, gente, o item 3, o item C, dá um pouquinho mais de trabalho. Sendo C a circunferência do item B, que a gente acabou de achar, e P o ponto de interseção de C com o eixo AX, que está mais próximo da origem, determine a equação da reta tangente a C em P. Então, espera lá. Vamos fazer um esquema, gente. Vocês perceberam que os meus esquemas costumam não ter eixos, né? Eu costumo não ficar gastando nosso tempo fazendo aqueles desenhos lindos e maravilhosos, porque muitas vezes não é necessário. Quando o exercício aperta um pouco, eu acho que vale a pena a gente fazer um esqueminha um pouquinho mais interessante, tá? Para poder enxergar melhor o que está acontecendo. Então, vamos lá. Então, nós temos os pontos. O ponto 3 menos 1, o ponto 3, 3, o ponto 5, 1, a circunferência passa por aqui, né? Ele é mais ou menos assim. Quer dizer que o ponto mais perto vai ser esse ponto aqui, tá? Ah, mas quem é esse ponto? Não sei, precisamos descobrir. E aí, nós queremos a reta tangente à circunferência nesse ponto. Lembre-se que a reta tangente vai ser perpendicular ao raio. Né? O raio no ponto tangente sempre nos deixa um presentinho, um ângulo reto bonitinho ali. Então, vamos lá. O que eu preciso para essa reta? O ponto que ele chamou de P, que é o ponto mais próximo ali, e o M. De onde eu vou buscar o M? Eu vou buscar o M do raio. Tá? Então, nós temos aqui o centro, 3, 1. É isso mesmo, né? Sim. O ponto P eu não sei ainda. Como que nós vamos descobrir? Nós vamos fazer a interseção da circunferência com o eixo X. Lembrando que se você está com um ponto no eixo X, o Y é 0. Então, o ponto P é um ponto que tem o Y igual a 0, tá? E ele pertence à circunferência X menos 3 ao quadrado, mais Y menos 1 ao quadrado, igual a 4. Tá? Aliás, por que eu não pus 4 aqui? 4. Pois bem, você pode ou fazer um sisteminha, ou
nesse caso aqui, simplesmente substituir. Quando o ponto pertence, ele tem que satisfazer a equação. Então, aqui você vai ter... Peraí, gente, que deu uma... travadinha aqui, só um segundinho. Voltamos, turma. Valeu aí. Então, o alfa, substitui o alfa, o ponto P, né? Quando satisfaz o ponto. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ficar com alfa menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 1 ao quadrado, igual a 4. Alfa menos 3 ao quadrado, mais 1, igual a 4. Alfa menos 3 ao quadrado, igual a 3. Gente, eu não vou abrir a expressão, porque não vale a pena. Veja, se você tem um alfa menos 3 ao quadrado igual a 3, quer dizer que o alfa menos 3 é mais ou menos raiz de 3. E, portanto, o alfa, né, jogando 3 para o segundo membro, vai ser 3 mais ou menos raiz de 3, tá? Ou seja, um deles é o 3 menos raiz de 3, o outro é o 3 mais raiz de 3. O mais próximo vai ser, então, o 3 menos raiz de 3. Então, esse é o ponto P, tá? Esse é o ponto... estou percebendo que, eventualmente, está dando um descompasso entre a minha fala e o que está mostrando aqui na tela, mas eu acho que estamos resolvendo bem aqui, né? Ok, então, o ponto P, 3 menos raiz de 3, 0, tá? Ele é o mais próximo. E aí que eu vou fazer o coeficiente angular do raio, aí vou fazer a apropriação dele pela reta, vamos chamar isso aqui de reta T, tá? Pela reta T, reta tangente, lembrando que ela é perpendicular, então essa apropriação envolve você invertê-lo e trocar o sinal, e aí a gente faz ioiô xoxô com esses dados. Então, vamos lá. Gente, coeficiente angular do raio que vai ao ponto de tangente, claro, porque existem infinitos raios. Então, delta x, delta y sobre delta x. Quem são os pontos envolvidos? Ponto P e o centro, tá? Então, ponto P e o centro. Quer dizer que o delta y, vamos lá, 1 menos 0, tá? 1 menos 0, y do centro menos o y do ponto P. O delta x é 3 menos o 3 menos raiz de 3. Chatinho isso, né? Enfim. Chatinho não, feinho. Então, que vai dar 1. E que vai dar, gente, 3 menos 3, tchau. Menos com menos mais, que vai dar raiz de 3, tá? Eu nem vou racionalizar, sabe por quê? Porque esse m serve apenas para que eu me aproprie dele para a reta tangente. E essa apropriação, como ela é via perpendicularismo, né? Então, o raio é perpendicular à reta T, quer dizer que o MT ele não é igual ao m do raio. Ele vai ser o oposto do inverso. Eu vou inverter e trocar o sinal. Invertendo raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, é raiz de 3, troca o sinal menos raiz de 3, tá? Aí, professor, mas não era aquele negócio de multiplicar e dar menos 1? Sim, é a mesma coisa, ok? É a mesma coisa. Então, m do raio vezes o m da tangente, multiplicado tem que dar menos 1, só que eu acho que é mais importante, é mais interessante, nesses casos, fazer isso mentalmente, tá? Então, eu sempre falo para os meus alunos pegar prática nisso, tá certo? Obviamente, sempre saber qual é a condição de perpendicularismo, produto dos coeficientes angulares, tem que dar menos 1, mas não perca tempo ficando fazendo, passa para lá, passa para cá, faz mentalmente, inverte, troca o sinal, é sempre mais interessante. Bom, então, ioiô xoxô, equação ponto M, equação fundamental, vai passar pelo ponto P, que é o ponto bizarro aqui, e vai ter um M também bizarro. Enfim, FUVEST, segunda fase, isso está dentro do esperado. Então, y menos 0 igual a menos raiz de 3, x menos
3 menos raiz de 3, tá? Então, y igual a menos raiz de 3x, aí vai ficar distributivo. Vamos fazer de cabeça isso, gente? Opa, escapou aqui. Cadê? Tá aqui. Vamos fazer de cabeça? Ó, menos raiz de 3 com menos 3 dá mais 3 raiz de 3. E menos raiz de 3 com menos menos vai ficar menos raiz de 3 menos 3. Tá? Então, menos 3 mais raiz de 3 é isso, menos isso. Tá? Então, essa equação podemos deixar ela assim, inclusive, tá? Deixar ela na forma reduzida. Se você quiser deixar assim, mas acho até desnecessário. Então, está aqui a nossa equaçãozinha reduzida. Gente, esse exercício, esse último item aqui, foi um pouco mais trabalhoso, e não só isso, os números não foram os melhores do mundo, né? Então, números quebradinhos, eu sei que isso também atrapalha muito o entendimento de alguns alunos. Não deixe isso se atrapalhar. Não deixe se atrapalhar. Existem muitos problemas de tangência. Um dos mais fáceis é esse que foi pedido, quando você conhece o ponto de tangência, tá? Então, embora o ponto seja um ponto feio, eu conheço o ponto de tangência, isso me facilita muito, porque a gente consegue o M, consegue inverter e trocar o sinal. Então, dos exercícios de tangência, eu te digo que esse não é dos piores. Tranquilo? Então, veja se você entendeu tudo, se ficou com alguma dúvida, os comentários estão à sua disposição, eu sempre leio, sempre respondo, sempre vou te ajudar no que você precisar. E nós temos uma playlist, tá certo? Sobre geometria analítica, um curso completo de geometria analítica, que pode te ajudar se você teve alguma deficiência, se você percebeu que alguma coisa aqui você não está manjando muito bem. Tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostar, espero que você tenha gostado, acho que você gostou, deixe o seu like, ajude o YouTube a espalhar esse conteúdo de qualidade, ajudando as pessoas a aprender matemática. Legal? Um grande abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo. Fui!